Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no pensamento de uma das intelectuais mais importantes e afiadas do Brasil, Lélia Gonzalez. O trabalho dela é, sabe, como uma lente de aumento poderosa para a gente entender a nossa cultura, a nossa sociedade e também aquelas feridas que o país ainda insiste em carregar. Então, bora desvendar essas ideias. Já vamos direto com essa frase da Lélia Gonzalez, que é um verdadeiro soco no estômago. Esse papo de democracia racial não passa de um mito muito bem bolado. Ponto. Ela vai direto no coração de uma das ideias mais enraizadas sobre o Brasil, né? Aquela de que aqui existiria uma harmonia racial única no mundo. Para ela, essa imagem bonita era uma ilusão, e uma ilusão bem perigosa. Então, para a gente entender o raciocínio da Lélia, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para o problema que ela estava tentando diagnosticar. E esse problema tem nome: o mito da democracia racial. Aquela ideia que a gente ouve desde pequeno de que o Brasil seria um paraíso, um lugar de harmonia total entre as raças, sem preconceito algum. E aqui, olha, o contraste é brutal. De um lado você tem o mito, a propaganda, né? A tal da harmonia racial. Mas aí a Lélia Gonzalez vem e joga a real na mesa. O que a gente tem de fato é uma divisão racial do trabalho bem marcada, uma violência policial sistemática que tem cor e endereço, e desigualdades gigantescas em educação e emprego. Para ela, esse mito não era só uma historinha bonita, não. Ele servia e ainda serve para esconder e manter toda essa estrutura desigual de pé. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma contradição tão grande assim se sustenta no dia a dia? Como é que a gente convive com essa diferença entre o que se diz e o que se faz? É aí que a genialidade da Lélia aparece. Usando o conhecimento dela de psicanálise, ela argumentou que isso não era só uma mentira, era algo muito mais fundo, era tipo uma neurose coletiva, uma doença que afeta toda a sociedade. E o nome desse diagnóstico é este aqui: neurose cultural brasileira. A ideia é bem forte. A sociedade brasileira adoece justamente por negar o tempo todo que o racismo existe. Imagina um grande segredo de família, sabe? Aquele assunto que todo mundo sabe que existe, mas ninguém pode tocar. Fingir que o problema não está ali não faz ele sumir. Pelo contrário, faz ele aparecer de outras formas, muitas vezes distorcidas e violentas. E como toda doença, essa neurose tem sintomas bem claros. Primeiro, o não dito. Aquele silêncio que fica no ar, super constrangedor, quando o assunto é racismo. Depois, a internalização da dominação, que é quando a própria pessoa negra acaba reproduzindo os valores racistas. Tem também a ridicularização como defesa. Sabe aquela piadinha para aliviar a tensão? É um jeito de rir para não ter que encarar a dor de frente. E, por fim, o sintoma mais agudo, a violência. A brutalidade que ela via como a febre alta dessa doença social. Agora, uma das análises mais geniais da Lélia Gonzalez sobre como essa verdade reprimida acaba escapando está na nossa própria língua, na forma como a gente fala todo dia. Ela nos ensinou a ouvir a história que se esconde nas palavras. Pensa, por exemplo, nesta frase aqui super comum: eu sou Flamengo. Para muita gente, isso aí soa logo como um erro de português, né? Ah, tá falando errado, tem que consertar. Mas a Lélia, ela nos convida a olhar para isso com outros olhos. E aí ela joga essa pergunta que vira tudo de cabeça para baixo. E se isso não for um erro? E se for, na verdade, uma marca, uma cicatriz viva da nossa história, uma herança linguística profunda? E é aqui que nasce o conceito genial de pretuguês. O que a Lélia mostra é que essa troca do L pelo R, como em Flamengo, não é um acidente. É um traço de idiomas africanos, onde o som do L muitas vezes não existe. Ou seja, aquilo que a elite sempre chamou de falar errado é, na verdade, a prova viva da contribuição africana na fundação da língua que a gente fala no Brasil. É a cultura negra se inscrevendo à força na boca do país. Bom, a gente já viu a neurose, já viu como ela aparece na língua. Agora vamos focar na figura onde todas essas contradições, toda essa neurose brasileira se manifesta do jeito mais agudo e violento: a mulher negra. Pensa na imagem do carnaval. A mulher negra é colocada ali num pedestal simbólico, certo? Ela é a rainha da bateria, a deusa do samba, o centro de todos os olhares, de todo o desejo. Por aqueles poucos dias, ela parece ser a grande estrela do espetáculo nacional. Mas e na quarta-feira de cinzas? O que acontece? Aí o abismo se abre. Aquela Cinderela do asfalto volta a ser a trabalhadora doméstica, a faxineira, o objeto de desejo volta a ser alvo do racismo e do sexismo do dia a dia. Para Lélia, essa exaltação toda do carnaval é só o outro lado da mesma moeda da exploração. É a neurose brasileira em sua forma mais explícita.
Para entender esse lugar tão contraditório, Lélia vai lá na raiz, na história da escravidão. A mulher negra era forçada a ocupar basicamente dois papéis: o da mucama, a escrava da casa grande, que era ao mesmo tempo sexualizada e mitificada como a mãe preta, e o da escrava do eito, a trabalhadora do campo, cujo corpo era explorado até o limite da exaustão. Essas duas figuras, segundo ela, continuam assombrando a realidade da mulher negra até hoje. Diante de um diagnóstico tão pesado, Lélia Gonzalez não se contentou só em apontar a doença. Ela foi além. Ela propôs um caminho de cura, um jeito de romper com essa neurose. E essa cura passava por refazer os nossos mapas mentais, a nossa própria ideia de quem a gente é. Ela começa por algo que parece simples, mas é super poderoso. Questionar o nome que a gente usa para se definir. América Latina. Um termo que amarra a gente à herança colonial europeia, latina. Ela propõe um gesto radical. E o substituir por este termo aqui, América Latina. Parece uma pequena mudança na escrita, mas é uma verdadeira revolução no pensamento. Olha, a América Latina é muito mais que uma palavra nova. É um projeto político e cultural. A ideia é parar de enxergar a influência africana como uma coisa secundária, exótica, um tempero. É reconhecê-la como central, como fundadora da nossa identidade. É olhar para o mapa e, em vez de focar só na Europa, enxergar as nossas conexões profundas com o continente africano, com o Caribe, reconhecendo uma história compartilhada de resistência e criação cultural. E a gente termina com essa reflexão. O grande legado de Lélia Gonzalez é um convite para a gente treinar os nossos ouvidos, para escutar o que o português revela, o que o corpo da mulher negra denuncia, o que a neurose cultural tenta desesperadamente esconder. A pergunta que o trabalho dela deixa no ar é: quais são os silêncios que a gente ainda precisa quebrar hoje?